Irmãos, olha que interessante isso que Paulo vai falar aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de entendimento que nós temos acerca da graça de Deus. Quando a gente aprende que estamos vivendo numa nova aliança, onde Deus nos trata de acordo com a obra de Cristo e não de acordo com as nossas obras, quando a gente entende que não é por sermos perfeitos ou por fazermos tudo certo que somos amados por Deus, quando a gente entende essas coisas, a gente precisa tomar muito cuidado para não transformar essa graça em libertinagem. O que é transformar a graça em libertinagem? É você achar que porque agora Deus não te trata segundo as suas obras, você não precisa fazer obra nenhuma. É achar que porque eu não sou justo pela minha obediência, mas eu sou justo pela obediência de Jesus. Isso está lá em Romanos capítulo 5, Paulo diz que pela obediência de um só homem nós somos feitos justos. Eu posso correr o risco de achar que eu não tenho que obedecer. Ou então de imaginar que eu só vou fazer algo para Deus se eu sentir. Deus tem que tocar no meu coração, querido. A graça anulou o mérito, não a obediência. Danilo, mas eu tenho que fazer as coisas pela fé. Deixa eu te mostrar uma coisa. Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Querido, fé e obediência andam juntos. Quando você vê algo na palavra ou uma direção de Deus de forma direta para você, ou algo que está ali já escrito e que você sabe que você deve fazer, quando você obedece, isso é fé. E uma outra coisa que você precisa entender, você foi salvo porque você fez de Jesus o seu Senhor. Você é salvo porque você fez de Jesus seu Senhor. Você confessou a Jesus como Senhor da sua vida. Isso significa que você lhe deve obediência. Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Danilo, mas mesmo que eu desobedeça, Ele continua me amando, Ele me perdoa? Sim, mas será que eu posso fazer disso uma desculpa para viver na desobediência ou para relativizar uma ordem clara de Deus nas Escrituras? Por exemplo, olha o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 5. Pelo qual recebemos graça e apostolado para a obediência por fé. Graça para obedecer. A graça não apenas te justifica, ela te capacita. Te capacita a viver uma vida em obediência à palavra de Deus. E o que nós corremos o risco é de viver uma vida de desobediência por fé. Tudo é pela fé, e aí eu não obedeço a palavra? Se a Bíblia diz que Abraão, pela fé, obedeceu. Um exemplo muito claro de como isso acontece é em relação às nossas ofertas, às nossas contribuições, honrar a Deus com as nossas finanças. Quando a gente tem uma consciência legalista, quando vivemos debaixo da lei, nós dizimamos por medo do devorador ou por cobiça. Eu vou dar porque Deus vai me dar. Eu vou dar que depois eu vou fazer prova de Deus. Deus vai abrir a janela dos céus, vai enviar uma bênção sem medida. E aí, de repente, a gente se vê na nova aliança e descobre que não somos amaldiçoados porque Cristo se fez maldição por nós. E já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E que agora não há uma obrigação, agora não há uma maldição que vai vir sobre a minha vida se eu não der. O que a pessoa faz? A pessoa deixa de ser um dizimista e passa a ser um nadista. Antes ela obedecia por medo. Ou então antes ela obedecia por barganha. Eu vou dar para Deus me dar. Agora ela desobedece em nome da fé.
Não, querido, você tem que continuar obedecendo, você tem que continuar honrando, mas agora pela fé. Paulo está falando que nós recebemos graça para obediência por fé. A minha fé deve me levar à obediência. E eu vejo muita gente caindo nesse erro. Das duas, uma, né? Ou você vai numa igreja que é legalista, e aí a forma como se arranca oferta e dízimo das pessoas é por meio do medo, é ameaçando com maldição, com dificuldade, e aí a pessoa dá por medo do devorador, que nem é demônio, tá, gente? O devorador eram os insetos, eram os gafanhotos que devoravam a lavoura. Mas aí o medo do devorador, que a igreja transformou num demônio, que nem era, e a pessoa vai lá e dá, não porque ela ama Deus, não porque ela ama a obra de Deus, mas porque ela ama o dinheiro dela. Então ela vai dar 10% para proteger os 90% que ficam com ela. Será que Deus recebe esse tipo de contribuição? Aí você vai para uma outra igreja que não trabalha dessa forma, não trabalha com medo, mas trabalha com a ganância, trabalha com a cobiça. Não, você dá para colher e só foca na colheita. Irmãos, eu creio em colheita, eu ensino sobre colheita, mas à medida que eu tenho buscado a Deus e orado em línguas, eu tenho percebido que ter uma vida de ofertar, de honrar a Deus, de adorar a Deus com as finanças, focado somente na colheita, irmãos, isso está muito errado. E você precisa entender uma coisa. Jesus, quando se deu por nós na cruz, ele se deu por nós na cruz, mesmo sabendo que muitos não lhe dariam nada em troca. Muitos nem iriam aceitar o seu sacrifício. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Dar é um atributo divino do amor de Deus. Quem ama, dá. Quem ama, cede. Quem ama, oferece. Então, se eu só oferto, se eu só contribuo com a obra de Deus, ou por medo do que eu vou perder, ou por ambição do que eu vou ganhar, o meu relacionamento com Deus está errado. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Se não houver nenhuma consequência negativa, caso você não dê, e se não houver nenhuma promessa de colheita para você dar, você ainda daria? Você ainda seria um ofertante fiel na obra de Deus? Pare para pensar. Se você está vivendo uma desobediência por fé, ou se você está vivendo uma aparente obediência por motivos errados, por medo ou por cobiça. E vamos voltar à simplicidade do Evangelho. Jesus é o meu Senhor. Ele pede para eu ofertar, eu oferto. Ele pede para eu ajudar alguém, eu ajudo. Ele pede para eu perdoar, eu perdoo. Mas eu não estou sentindo. Deus não tocou no teu coração. Querido, está escrito na palavra. Se a palavra não toca no teu coração, é porque o teu coração está endurecido. Deus precisa falar para você que não é para você adulterar. Deus precisa falar para você que não é para você roubar. Deus, quando você sai para jantar fora, quando você gasta um dinheiro com você, quando você compra um negócio que não precisava comprar, quando você compra uma pizza, você espera Deus tocar no teu coração para comprar uma pizza? Você espera Deus tocar no teu coração para você pagar o aluguel? Por que você, para ofertar na obra de Deus, Deus tem que tocar no teu coração? O fato de saber que Deus espera isso de você já não é motivo suficiente? Então, querido, pare para pensar. Como está a tua vida de obediência? Porque viver na graça, viver no Evangelho, na nova aliança, não é um convite à desobediência. É um convite à obediência por fé. Uma obediência com motivações corretas. Mesmo sabendo que Deus me ama, independente do que eu faço para Ele ou não, Ele ainda é Deus e eu faço assim mesmo. Ele é o meu Senhor e eu lhe devo obediência.